Olá, alunos e alunas do quarto ano. Estamos iniciando nossa videoaula de língua portuguesa e hoje nós iremos trabalhar produção de texto. Isso mesmo. Nós estaremos na nossa sequência de atividades do gênero carta de reclamação. Então, fiquem atentos às orientações, às dicas e às informações que nós vamos estar retomando para que vocês possam produzir um texto bem bacana. Então, aqui só para fazer uma retomada bem rápida, nós estamos estudando o gênero textual carta, onde iniciamos estudando a carta pessoal e em seguida a gente viu a carta de reclamação. Inclusive, eu apresentei já as diferenças e semelhanças entre esses dois tipos de carta. Vocês lembram? Caso tenha esquecido, dá uma pesquisada aqui no canal do professor, que a gente tem uma videoaula falando somente sobre isso. Então, dá para você tirar aquela dúvida caso ainda tenha ficado. Então, vamos relembrar um pouquinho sobre a carta de reclamação, que é o texto que nós iremos produzir hoje. Vamos lembrar. A carta de reclamação geralmente busca resolver um problema ou um conflito. Então, você está com algum problema com um órgão público, algum problema com alguma empresa, então você acaba, tendo a necessidade de emitir uma carta de reclamação. Não há necessariamente um vínculo afetivo, já que esse vínculo afetivo, afetividade, familiaridade, intimidade está relacionado mais à carta pessoal, então aqui não há necessariamente esse vínculo, afinal você pode estar aqui enviando uma carta de reclamação para um setor de uma prefeitura, por exemplo, que você não tem afetividade, você tem apenas uma reclamação a fazer. Lembrando que na carta de reclamação, justamente por não ter esse vínculo afetivo, a gente vai utilizar a linguagem formal, então cuidado na escrita de vocês, e uma comunicação mais comercial. Então, as dicas aí do professor para relembrarmos a carta de reclamação. Bom, e aí para ficar mais fácil, eu vou apresentar 2 exemplos de cartas de reclamação que podem até ajudar vocês na hora da produção. Então, vamos ouvir a leitura dessa carta. Nova Esperança, 20 de outubro de 2008. Então, aqui nós já iniciamos nossa carta com o local e a data em que ela foi escrita, que é um dos elementos indispensáveis que vocês não podem esquecer. A direção da empresa Motorola. Então, o vocativo aqui, onde a gente tem a identificação do destinatário. Sou cliente da empresa há 3 anos e sempre estive satisfeito com a eficiência dos serviços prestados e com a qualidade dos produtos oferecidos. No entanto, ao adquirir um novo celular, observei que este apresenta uma grave falha técnica, pois sua bateria descarrega em menos de 24 horas. A assistência técnica autorizada informou-me de que não há como solucionar o problema. Como o celular ainda está no período de garantia, peço a troca do aparelho o mais rápido possível. Certo de poder contar com a eficiência e seriedade da empresa, desde já agradeço. Então, aqui a gente tem o corpo da carta, onde temos o assunto, que era uma reclamação sobre um celular que apresentou um problema técnico, e aí o Adriano Souza, como a gente vai ver logo, que é o remetente, quem assinou a carta, ele faz essa reclamação solicitando aí, então, a troca do seu aparelho. Então, atenciosamente, nós temos aqui a despedida e Adriano Souza, a assinatura, que é o remetente. Então, olha só esses elementos que eu destaquei, que a gente vem falando bastante desde muito tempo nesse gênero. Então, não tem como vocês errarem. Olha só mais um exemplo de cartas de reclamação agora destinada a um órgão público. Prefeitura de Recife, 26 de 11 de 2008. Essa estrutura está um pouquinho diferente. Vocês podem observar aqui que essa carta, olha só, Prefeitura de Recife não é o local onde ela foi escrita, é justamente o destinatário. A pessoa ou grupo a qual escreveu essa carta, ela está destinando à Prefeitura de Recife e já indicou o local, a data, que ela foi escrita. Então, aqui uma pequena mudança na estrutura, mas a gente consegue identificar claramente o destinatário, a data, o corpo da carta, a assinatura, a despedida. Então, vamos lá, ficar atentos. Nós falamos da Escola Municipal Cristiano Cordeiro. Nós pedimos que o senhor coloque uma rampa para os alunos deficientes da nossa escola e para os idosos que têm a mesma dificuldade para subir as escadas,
para ir para a nossa biblioteca e a sala de vídeo. É dever de vocês colocar uma rampa na nossa escola, porque os deficientes têm os mesmos direitos de fazer as mesmas atividades escolares que todas as crianças da nossa escola. Nós temos aqui o corpo, né, onde apresenta aqui o assunto da carta, que é uma reclamação para a Prefeitura da Escola Municipal Cristiano Cordeiro, que pede uma rampa para acesso à biblioteca e à sala de vídeo para as pessoas deficientes e para os idosos. Então, nós temos aqui, agradeço pela colaboração, né, a despedida, e o primeiro ano do segundo ciclo, né, a assinatura, que é a identificação da turma da escola que está enviando a carta para a Prefeitura. Viram só? 2 modelos aí de cartas de reclamação, com as dicas, com as indicações do que não pode faltar. E para isso, a gente toma como referência aqui a nossa produção textual de uma carta de reclamação. Agora, chegou sua vez de produzir uma carta de reclamação. Você deverá produzir uma carta ao prefeito da sua cidade, reclamando porque o carro do lixo não recolhe seus resíduos diariamente. Uma carta solicitando ao prefeito uma praça em sua comunidade ou outro assunto que seja pertinente à sua realidade. Você tem que falar tudo isso? Não. Olha a dica aqui, muita atenção. Vocês vão escolher um problema da comunidade de vocês. Você aí que mora no Baixio, Córrego do Mourão, Bom Futuro, que já é uma outra cidade, que eu sei que alguns alunos moram, né, em outro município. Então, vocês vão pensar em um problema que vocês têm na comunidade de vocês. Aí vocês vão escrever uma carta de reclamação para o prefeito da cidade, e explicando, né, fazendo uma reclamação. Lembrando que para você reclamar, você tem que ter bons argumentos. Se você vai falar da coleta de lixo que não tem, por que é importante a coleta de lixo? Tem que deixar claro. Se você estar sentindo falta de uma praça na comunidade, para que essa praça? Tem que ficar claro também esse motivo. Ou outro assunto que você achar que está, né, mais sério. Violência, falta de um local para atendimento, um posto de saúde. O que está faltando na comunidade de vocês? Conversa aí com os pais de vocês com certeza sabem muito bem desse problema. Vocês também podem saber, mas conversem com o adulto. O que é que está faltando na comunidade? Aí você vai escrever uma carta de reclamação para o prefeito da cidade, fazendo esta reclamação e solicitação também. E aí não esqueça, o local e a data onde você está escrevendo sua carta, a saudação e o destinatário, lembrando aqui que é uma linguagem formal, você não vai colocar oi, que é uma coisa que vai ter mais intimidade. Você vai botar senhor prefeito, excelentíssimo prefeito, ou seja, você tem que usar aqui uma saudação que abrange uma linguagem formal. O assunto que você vai definir, né, aí junto com os seus responsáveis para estar escrevendo essa carta de reclamação, vai fazer a despedida, lembrando que a despedida não pode usar a linguagem informal, tá? Já dei várias dicas lá nos exemplos que vocês podem estar utilizando. E vão assinar, né, o nome de vocês. Não precisa colocar o nome em assinatura, só escreva o nome de vocês que a gente já sabe que é o remetente e a sua assinatura. Eu trago algumas dicas também para o seu texto ficar bem bacana, tá? Eu quero ver excelentes produções textuais. Lembrando mais uma vez da linguagem formal, linguagem culta, de acordo com a nossa língua portuguesa. Os parágrafos, deixar aquele espacinho que o professor sempre fala, nada de iniciar lá no comecinho da linha, não. Tem que deixar o parágrafo no início, né? E lembrando, nomes de lugares, pessoas e início de frases com letras maiúsculas. Professor, só você escrever com letra bastão, com letra maiúscula. Tenta fazer hoje com a letra minúscula, fazendo só as iniciais de lugares, pessoas, lá no início do parágrafo, início de uma frase, depois do ponto, você escreve com letras maiúsculas. Tenho certeza que vocês conseguem. Escrever até o final da linha. Por que o professor fala isso? Porque vocês vão pegar a folha do caderninho de vocês e vocês às vezes escrevem só até a metade da linha. Então, você só vai escrever até um pedaço da linha se você terminar a sua ideia e for para um novo parágrafo. Mas se não for um novo parágrafo, você tem que escrever até o final da linha. Certo? Eu já falei sobre isso, tenho certeza que vocês sabem do que o professor está falando. Pontuação. Muito cuidado, a pontuação ao finalizar o parágrafo, as vírgulas, tá? Fiquem atentos à pontuação.
E criatividade, né? Vocês vão identificar aí o problema da comunidade de vocês. Professor, mas eu não consigo identificar nenhum problema. Então, vocês vão criar algum para fazer a carta de reclamação de vocês, tá bom? E depois de fazer tudo isso, né, da sua produção, fazer a foto para o professor, uma foto legível, tá? Uma letra legível, você vai fazer um áudio. Hoje a nossa leitura é do texto que vocês produziram. Então, o professor vai receber a produção e vai receber o áudio com a leitura da produção de vocês, né? A atividade completa vai ser a produção com o áudio da sua produção, ok? Então é isso, turma. Desejo para vocês uma excelente produção de texto, tá? Pesquisem, interajam uns com os outros, deixa a dúvida com o professor que a gente vai conversando, combinado? Então, grande abraço a cada um de vocês e até a nossa próxima aula. Inscreva-se, deixe seu like e clique no sininho para não perder nenhum de nossos vídeos.